Rápido e Devagar, capítulo 5, página 85, subtítulo Tensão e Esforço. A simetria de muitas conexões associativas foi um tema dominante na discussão de coerência associativa. Como vimos antes, pessoas que são levadas a sorrir ou fechar a cara, segurando um lápis com a boca ou prendendo uma bola entre as sobrancelhas enrugadas, ficam inclinadas a sentir as emoções que uma carranca ou um sorriso normalmente expressa. A mesma reciprocidade autorreforçadora é encontrada em estudos de conforto cognitivo. Por um lado, a tensão cognitiva é vivenciada quando as operações trabalhosas do sistema 2 estão envolvidas. Por outro, a experiência da tensão cognitiva, seja qual for sua origem, tende a mobilizar o sistema 2, mudando a abordagem que as pessoas fazem dos problemas, de um modo intuitivo casual para um modo mais empenhado e analítico. O problema do bastão e a bola foi mencionado anteriormente como um teste para a tendência das pessoas a responder a perguntas com a primeira ideia que lhes vem à cabeça, sem verificação. O teste de reflexo cognitivo de Shane Frederick consiste no problema do bastão e a bola e dois outros, todos os escolhidos porque evocam uma resposta intuitiva imediata que é incorreta. Os outros dois itens no teste são: se necessárias 5 máquinas por 5 minutos para fazer 5 aparelhos, quanto tempo 100 máquinas precisariam para fazer 100 aparelhos? 100 minutos ou 5 minutos? Num lago, há uma área coberta por nínfias. Todos os dias a área dobra de tamanho. Se leva 48 dias para a área cobrir o lago todo, quanto tempo levaria para a área cobrir metade do lago? 24 dias ou 47 dias? As respostas corretas para ambos os problemas estão em uma nota de rodapé no fim da página. Os condutores da experiência recrutaram 40 alunos de Princeton para realizar o teste. Metade deles viu os problemas numa tipologia pequena impressa em cinza desbotado. Os problemas eram legíveis, mas a tipologia induzia a tensão cognitiva. Os resultados contam uma história clara. 90% dos alunos que viram o teste em tipologia normal cometeram pelo menos um erro no teste, mas a proporção caiu para 35% quando a tipologia mal era legível. Você leu isso corretamente. O desempenho foi melhor com a tipologia ruim. A atenção cognitiva, seja qual for sua origem, mobiliza o sistema 2, que tem maior probabilidade de rejeitar a resposta intuitiva sugerida pelo sistema 1. Subtítulo: O prazer do conforto cognitivo. Um artigo intitulado A mente à vontade põe um sorriso no rosto descreve um experimento em que os participantes foram brevemente apresentados a fotos de objetos. Algumas dessas imagens eram tornadas mais fáceis de reconhecer, apresentando-se a silhueta do objeto pouco antes de ser mostrada a imagem completa, tão brevemente que os contornos nunca eram notados. Reações emocionais eram medidas registrando-se impulsos elétricos dos músculos faciais. Mudanças de expressão que são ligeiras e breves demais para serem detectadas por observadores. Como esperado, as pessoas exibiam um tênue sorriso e frontes relaxadas quando as imagens eram mais fáceis de ver. Parece uma característica do sistema 1 que o conforto cognitivo esteja associado com boas sensações. Como esperado, palavras de pronúncia fácil invocam uma atitude favorável. Empresas com nomes pronunciáveis saem-se melhor do que as demais na primeira semana após uma ação ser emitida. Embora o efeito desapareça com o tempo, ações com um nome comercial pronunciável têm desempenho superior a acrônimos trava-línguas, como PXG ou RDO, e parecem conservar uma pequena vantagem ao longo do tempo. Um estudo conduzido na Suíça revelou que os investidores acreditam que ações com nomes fluentes como M, Swift e Comet obterão retorno superior a títulos desajeitados como Geberit e Ipsomed. Como vimos na figura 5, a repetição induz ao conforto cognitivo
e a uma sensação tranquilizadora da familiaridade. O famoso psicólogo Robert Jung dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da ligação entre a repetição de um estímulo arbitrário e a leve afeição que as pessoas acabam sentindo por ele. Zhang Zhong chamou isso de efeito de mera exposição. Uma demonstração conduzida nos jornais estudantis da Universidade de Michigan e na Universidade Estadual de Michigan é um de meus experimentos favoritos. Pelo período de algumas semanas, um boxe ao estilo de um anúncio apareceu na primeira página do jornal, contendo uma das seguintes palavras turcas, ou que soavam como turcas: Kadirga, Sarisik, Bihuiti, Manzona e Iktaf. Gente, são palavras bem diferentes para pronunciar. A frequência com que essas palavras eram repetidas variava. Uma das palavras era demonstrada apenas uma vez. As outras apareciam 2, 5, 10 ou 25 ocasiões separadas. As palavras apresentadas com mais frequência em um dos jornais universitários eram as menos frequentes no outro. Nenhuma explicação era oferecida e as perguntas dos leitores eram respondidas com a afirmação de que a pessoa que pagará pelo anúncio queria anonimato. Quando a misteriosa série de anúncios terminou, os pesquisadores enviaram questionários para as comunidades universitárias pedindo impressões a respeito de quaisquer palavras significam algo bom ou algo ruim. Os resultados foram espetaculares. As palavras que foram apresentadas com maior frequência receberam classificações muito mais favoráveis do que as palavras que foram apresentadas apenas uma ou duas vezes. A descoberta foi confirmada em muitos experimentos, usando caracteres chineses, rostos e polígonos de formatos aleatórios. O efeito de mera exposição não depende da experiência consciente de familiaridade. Na verdade, o efeito não depende nem um pouco da consciência. Ele ocorre mesmo quando as palavras ou imagens repetidas são exibidas tão rapidamente que os observadores nem sequer têm consciência de as terem visto. Eles ainda acabam gostando das palavras ou imagens que foram apresentadas com mais frequência. Como deve estar claro, a essa altura, o Sistema 1 pode responder a impressões de eventos do qual o Sistema 2 não tem conhecimento. De fato, o efeito de mera exposição é, na verdade, mais forte para estímulos que o indivíduo nunca vê conscientemente. Zhang argumentou que o efeito da repetição no gosto é um fato biológico de profunda importância e que isso se estende a todos os animais. Para sobreviver em um mundo frequentemente perigoso, um organismo deve reagir cautelosamente a um estímulo novo, com retraimento e medo. As perspectivas de sobrevivência são ruins para um animal que não desconfia de coisas novas. Entretanto, o enfraquecimento da cautela inicial também constitui adaptação se o estímulo, na verdade, for seguro. O efeito de mera exposição ocorre, alegou Zhang, porque a exposição repetida de um estímulo não é acompanhada de nada ruim. Um estímulo assim acabará por se tornar um sinal de segurança, e segurança é algo bom. Obviamente, esse argumento não se restringe a humanos. Para prová-lo, um dos colegas de Zhang expôs 2 séries de ovos de galinha fecundados a diferentes sons. Depois de chocados, os pintinhos emitiam regularmente menos chamados aflitos quando expostos ao som que haviam escutado quando estavam dentro da casca. Zhang forneceu um resumo eloquente de seu programa de pesquisa. As consequências de exposição repetidas beneficiam o organismo em suas relações com o ambiente imediato, animado e inanimado. Elas permitem que o organismo diferencie objetos e habitats que são seguros do que não o são, e constituem a base mais primitiva das ligações sociais. Logo, elas formam a base da organização e coesão social, as fontes básicas de estabilidade psicológica e social.
A ligação entre emoção positiva e conforto cognitivo no sistema 1 possui um longo histórico evolutivo. Agora vamos falar do subtítulo Conforto, Humor e Intuição. Por volta de 1960, um jovem psicólogo chamado Sarnoff Mednick imaginou ter identificado a essência da criatividade. Sua ideia era tão simples quanto poderosa. Criatividade é uma memória associativa que funciona excepcionalmente bem. Ele inventou um teste chamado teste de associação remota, que continua a ser utilizado com frequência em estudos sobre criatividade. Para um exemplo fácil, considere as 3 palavras a seguir: cottage, Swiss e cake. Você consegue pensar numa palavra que esteja associada com todas as 3? Provavelmente percebeu que a resposta é queijo. Agora tente estas: dive, light e rocket. Esse problema é bem mais difícil, mas tem uma única resposta correta, que qualquer falante de inglês reconhece, embora menos de 20% de uma amostra de alunos a descobrisse em 15 segundos. A resposta é céu. Claro que nem toda trinca de palavras apresenta uma solução. Por exemplo, as palavras sonho, bola e livro não guardam uma associação compartilhada que todo mundo reconhecerá como válida. Diversas equipes de psicólogos alemãs que estudaram a RAT, em anos recentes chegaram a notáveis descobertas sobre o conforto cognitivo. Uma das equipes levantou 2 questões. Será que as pessoas sentem que uma trinca de palavras possui uma solução antes de saberem qual é a solução? De que modo o humor influencia o desempenho nessa tarefa? Para descobrir, eles primeiro tornaram parte de seus voluntários felizes e outros tristes, pedindo-lhe que pensasse durante vários minutos em episódios felizes ou tristes de suas vidas. Depois, apresentaram a essas pessoas uma série de trincas, metade delas ligada, entre parênteses, como no caso a de Dive, Light e Rocket, e a outra metade sem ligação, como sonho, bola, livro, instruindo-as a apertar uma de 2 chaves bem rapidamente para indicar suas conjecturas sobre onde a trinca se ligava. O tempo concedido para a conjectura, 2 segundos. Era claramente curto demais para que a verdadeira solução viesse à mente de quem quer que fosse. A primeira surpresa foi ver que os palpites das pessoas são bem mais precisos do que seriam por acaso. Achei isso assombroso. Uma sensação de conforto cognitivo aparentemente é gerada por um sinal muito fraco vindo da máquina associativa, que, entre aspas, sabe que as 3 palavras são coerentes, compartilham uma mesma associação, muito antes de a associação ser puxada da memória. O papel do conforto cognitivo no julgamento foi confirmado experimentalmente por outra equipe alemã, manipulações que aumentam o conforto cognitivo, primem, tipologia nítida, palavras pré-expostas. Aumentam todas a tendência a ver as palavras como ligadas. Outra descoberta notável é o poderoso efeito do humor nessa performance intuitiva. Os pesquisadores calcularam o índice de intuição para medir o grau de exatidão. Descobriram que deixar os participantes de bom humor antes do teste, fazendo-os ter pensamentos felizes mais do que dobrava o grau de exatidão. Um resultado ainda mais surpreendente é que as pessoas infelizes eram completamente incapazes de realizar a tarefa intuitiva de forma precisa. Suas conjecturas não eram melhores do que resultados aleatórios. O humor, evidentemente, afeta a operação do sistema 1. Quando estamos desconfortáveis e infelizes, perdemos o contato com nossa intuição. Essas descobertas vêm se somar à evidência cada vez maior de que bom humor, intuição, criatividade, credulidade e confiança ampliada no sistema 1 formam um agrupamento. No outro polo, tristeza, vigilância, desconfiança, abordagem analítica e esforço ampliado também andam juntos. Um estado de bom humor afrouxa o controle do sistema 2 sobre o desempenho.
Quando de bom humor, as pessoas se tornam mais intuitivas e mais criativas, mas também menos vigilantes e mais propensas a cometer erros lógicos. Aqui, mais uma vez, como no efeito de mera exposição, a conexão faz sentido biológico. Bom humor é um sinal de que as coisas estão indo bem, de modo geral. O ambiente está seguro e não há problema em manter a guarda baixa. Por outro lado, o mau humor indica que as coisas não estão indo bem. Pode haver alguma ameaça e vigilância se faz necessária. O conforto cognitivo é tanto uma causa como uma consequência de uma sensação agradável. O teste de associação remota tem mais a nos dizer sobre a ligação entre conforto cognitivo e afeto positivo. Considere brevemente duas trincas de palavras. A primeira, sono, correio e interruptor. E a segunda, sal, fundo e espuma. Você não teria como saber, é claro, nas medições de atividade elétrica, nos músculos de seu rosto provavelmente revelaram um ligeiro sorriso quando você leu a segunda trinca, que é coerente, a solução é mar. Essa reação de sorrir diante da coerência aparece em indivíduos que não recebem informação alguma sobre as associações comuns. Eles são meramente apresentados a uma trinca de palavras arranjada verticalmente e instruídos a pressionar a barra de espaço depois de a terem lido. A impressão de conforto cognitivo que vem com a apresentação de uma trinca coerente parece ser moderadamente prazerosa em si mesma. A evidência de que temos sobre boas intenções, conforto cognitivo e a intuição de coerência é, como dizem os cientistas, correlacional, mas não necessariamente causal. Conforto cognitivo e sorrisos ocorrem juntos, mas será que de fato as sensações boas levam a intuições de coerência? Sim, levam. A prova vem de uma inteligente abordagem experimental que tem se tornado cada vez mais popular. Alguns participantes ouviram um pretexto fornecendo uma explicação alternativa para a boa sensação. Os pesquisadores lhe diziam que havia música sendo tocada em seus fones de ouvido e que uma investigação anterior mostrara que aquela música influencia as reações emocionais dos indivíduos. Essa explicação elimina completamente a intuição de coerência. A descoberta mostra que a breve reação emocional que se segue à apresentação de uma trinca de palavras agradável, se a trinca é coerente, desagradável de outro modo. E, na verdade, a base dos julgamentos de coerência. Não há nada aqui que o sistema 1 não possa fazer. Mudanças emocionais são agora esperadas. E como não causam surpresa, não estão ligadas casualmente às palavras. Isso é o melhor que a pesquisa psicológica pode conseguir em sua combinação de técnicas experimentais em seus resultados, que são ao mesmo tempo robustos e extremamente surpreendentes. Aprendemos muito sobre o funcionamento automático do Sistema 1 nas últimas décadas. Grande parte do que sabemos teria parecido ficção científica, 30 ou 40 anos depois atrás. Era algo além da imaginação que uma tipologia ruim pudesse influenciar julgamentos de veracidade e melhorar o desempenho cognitivo, ou que uma reação emocional ao conforto cognitivo de uma trinca de palavras servisse de mediação para impressões de coerência. A psicologia avançou muito. Falando de conforto cognitivo, temos aqui 4 frases. Primeira, não vamos descartar o plano de negócios deles só porque a tipologia que escolheram não é muito legível. Frase 2, é normal que a gente fique inclinado a acreditar nisso porque foi repetido com tanta frequência, mas vamos pensar a respeito outra vez. 3, familiaridade engendra apreço. Esse é um efeito de mera exposição. Frase 4. Estou num ótimo humor hoje e meu sistema 2 está mais enfraquecido do que o normal. Devo tomar um cuidado extra.